Agora sim, muito boa tarde, Giana. Quais os destaques do Na Medida dessa terça-feira? Boa tarde, Cláudio. Hoje vamos estar falando aí sobre os cuidados com a atividade física no verão. Lembrando que temos o oferecimento de SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. E também, hoje eu estou muito feliz porque a gente está iniciando aí uma nova parceria com a KL Store, semijoias de luxo. Mandando um beijo aí para Kelly, meu primeiro dia hoje usando as joias, os anéis e também os brincos. Agora, cada dia, toda terça e quinta, eu vou estar com alguma novidade aí da KL Store, E para quem quiser conferir, é só entrar lá no Instagram, pode ser no @GianaTrevisan, que eu vou estar mostrando aí todas as tendências e a moda em acessórios da KL Store. E também no @KL Store, semijoias de luxo, para quem gostar dos acessórios e das joias que eu estiver usando. Mas vamos então falar um pouquinho hoje sobre saúde e bem-estar, Hoje eu tenho aqui como convidado, aqui no estúdio, o Rodrigo Pinheiro. Ele que é instrutor de academia, trabalha no SESC e é personal trainer também. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Seja bem-vindo ao Na Medida. Boa tarde, Ana. Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar conhecendo aqui a RDC, estar te conhecendo pessoalmente, porque a gente já fez uma entrevista de maneira online e eu estou bem feliz de estar aqui. Pois é, Rodrigo, a gente havia feito uma entrevista lá no início, que até tu fez aí umas dicas de exercícios para quem estava em casa, naquele início todo do isolamento, E a gente sabe que esse ano foi um ano bem difícil, principalmente para essa questão das pessoas que praticam atividade física, porque teve toda aquela questão do abre e fecha das academias, a questão do distanciamento social, A gente sabe que, por exemplo, o SESC, o objetivo do SESC é essa interação com as pessoas, E de repente viu todo mundo nesse isolamento, as pessoas tendo que praticar atividade de forma virtual, Como é que tu viu aquele primeiro momento, Rodrigo? Já que a gente está hoje em dezembro, Já 1º de dezembro e essa função toda continua, É verdade, Ana. Eu acho que foi um momento bem desafiador, não somente para o SESC, mas para os profissionais de educação física de uma maneira geral, para a gente conseguir se adaptar com esse momento, não somente a relação professor-aluno, mas a relação de alunos com os próprios alunos, que a gente sabe que a atividade física não é somente o exercício, não é somente a saúde física, é a saúde psicológica. Isso mexeu bastante com a gente, com nós profissionais de uma maneira geral, e a gente teve que se adaptar. Costumo dizer que esse período foi bem proveitoso para todos nós. Eu acho que a gente conseguiu rever alguns conceitos, E eu acredito que o SESC, as academias e os profissionais de educação física conseguiram se adaptar muito bem a essa nova realidade, E o SESC, Rodrigo, como eu disse ali anteriormente, ele tem essa questão, das pessoas estarem nos parques, em lugares abertos, na praia, E de repente aqueles projetos todos, tiveram que parar e tá de forma virtual. Como é que tu sentiu isso, das próprias pessoas que frequentam a academia e te procuraram para fazer de forma virtual, os exercícios? É verdade, foi uma questão de adaptação, principalmente as pessoas que já estão acostumadas a praticar alguma atividade física, normalmente vai ficar em casa, vai sentir falta, de fazer alguma atividade que seja prazerosa para ela, Então, teve que haver essa adaptação, A gente teve que manter o afastamento, o isolamento social, então não podíamos fazer atividades em grupos, Então a gente teve que partir para algo mais online, Que as pessoas não precisam se aproximarem, fisicamente, mas com o auxílio do professor e de uma câmera e tal, a gente conseguiu se adaptar a essa nova realidade. O professor tem contato com o aluno de poder falar se ele está fazendo o exercício certo ou errado e de incentivar também, E eu acho que essa questão a gente conseguiu fazer essa aproximação, mesmo que não tenha sido física, Mas essa aproximação psicológica foi fundamental para a gente conseguir ultrapassar esse período, E que a gente sabe que tem altos e baixos, mas é importante a gente permanecer unido e a gente não desistir dos nossos objetivos, E manter a saúde física e mental em dia. Pois é, eu ia justamente te questionar sobre isso, dessa questão da influência, o que gerou nas pessoas esse distanciamento, Como é que vocês sentiram as pessoas nesse primeiro momento,
É verdade. Muitas pessoas não têm outra atividade que não seja atividade física para se relacionar, né? Então, esse momento foi bem difícil, foi bem conturbado, mas de uma maneira geral foi bem importante também para a gente rever alguns conceitos, para as pessoas que estão em casa, que talvez não cuidassem tanto de fazer exercício físico, né? Prestassem mais atenção nisso, porque hoje em dia, querendo ou não, a nossa saúde é primordial, nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Então, o exercício físico, uma boa alimentação, né? Uma boa qualidade do sono, com certeza é fundamental para que a gente consiga atravessar esse período sendo mais fortes, né, Giana? Que não adianta a gente se esconder muito dos problemas, nós precisamos ficar mais fortes, né? E uma maneira de ficar mais forte é a gente fazendo atividade física, a gente cuidando da nossa mente, do nosso corpo, com certeza a gente vai conseguir atravessar esse período mais forte e mais seguro, né? E para ti, assim como personal trainer e também como instrutor de academia lá no SESC, né? O que tu sentiu assim em relação ao sedentarismo? Tu acha que algumas pessoas ficaram sedentárias ou tu acha que esse sedentarismo pode vir a ocasionar problemas até no futuro, né? Em 2021, porque a gente sabe que estamos ainda na pandemia, né? Tem que esperar a vacina chegar, né? Isso aí também mexe muito com as pessoas. É verdade, Giana. Eu acho que tudo tem um propósito, né? A gente ficou um bom tempo parado em casa e muitas pessoas perceberam que sim, a gente pode arranjar um tempo para fazer exercício físico, para cuidar da saúde, né? E esse tempo parado foi para a gente tirar as bengalas, né? Não tem como a gente não separar um momento do nosso dia para cuidar da gente. A gente precisa fazer isso é super importante. E esse período de ter ficado parado em casa, sem muitas coisas para fazer, eu acredito até, pela vivência que eu tenho, que muitas pessoas começaram a fazer atividade física nesse período, né? Para justamente ter percebido a importância, né, de cuidar da mente, do corpo, como eu já disse. E esse período foi bem importante para justamente se verificar que a saúde é o nosso carro-chefe, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. E por que tu acha que é tão importante manter-se fisicamente ativo nesse período de pandemia? Rodrigo, a gente sabe aí que isso aí também está relacionado com a questão do Covid, né? As pessoas que têm essa vida direcionada ao esporte, né? Alimentação mais saudável, né? Isso também ajuda muito, né? Com certeza, Giana. E a gente tem algumas pesquisas recentes, né? Porque o coronavírus, a gente sabe que ele é algo recente, então as nossas pesquisas ainda estão engatinhando, mas uma das últimas pesquisas que saiu é que as pessoas que são fisicamente ativas têm 34% menos chance de serem hospitalizadas pelo coronavírus, né? Então, acho que isso é bem importante. A gente não está cuidando apenas da nossa saúde, mas a gente está cuidando de uma maneira geral, né, da sociedade. Se eu me manter fisicamente ativo, se eu cuidar da minha saúde, eu posso não estar precisando ocupar um leito de hospital, eu posso estar dando chance para outra pessoa utilizar isso, né? Então, não é só uma questão de saúde nossa, é uma questão de saúde pública, o exercício físico, né? Então, nós precisamos cuidar muito disso e ter essa autorresponsabilidade, né, para com todo mundo, né? E a gente sabe, né, agora chegou dezembro, chegou verão aí, mas a gente sabe que quando chega setembro, na primavera, todo mundo corre para as academias, né? Busca a sua estética lá do seu corpo, ter a sua forma perfeita, né? E eles querem que essas coisas se resolvam rapidamente. Mas eu acho que praticar exercício tem que ser o ano todo, né, Rodrigo? O que tu diria sobre essa tradição das pessoas buscarem as academias no mês de setembro? É verdade, tu falaste muito bem. Quando começa a esquentar, as pessoas começam a se preocupar mais com o corpo, né? Não vou dizer que isso seja uma coisa ruim, né? Porque automaticamente a pessoa vai procurar fazer alguma atividade física, vai procurar algum profissional, vai procurar alguma academia, mas é importante que as pessoas tenham consciência que resultado, questão de emagrecimento, hipertrofia, nós precisamos ver isso a médio e longo prazo, né? É importante a pessoa começar a fazer em setembro? É importante, mas é preciso ter a consciência de que a gente não pode querer ter resultado de uma hora para outra. A gente precisa ter calma
traçar um planejamento, e é fundamental que se consulte com um profissional de educação física, né? As academias do SESC ou qualquer outra academia tem esses profissionais disponíveis, então perguntem para os profissionais, digam o que vocês estão fazendo, qual é o plano de vocês, que com certeza eles vão ajudar vocês a traçar um plano, né? Um objetivo para conseguir atingir os seus resultados de uma maneira saudável, né? E que seja eficiente. De nada adianta eu fazer uma loucura e começar a fazer academia em setembro e querer um resultado daqui a um mês, se daqui a pouco esse resultado eu vou perder ele todo, né, e eu não vou conseguir manter. Então é importante a gente que seja um resultado que tenha com saúde, né, e que a gente consiga manter esse resultado durante o ano todo. E que a gente consiga fazer também, né, com que as pessoas comecem a gostar da atividade física. De nada adianta eu chegar na academia e já dizer, eu não gosto de academia. Não, tem que procurar uma atividade que seja prazerosa, né? Hoje em dia a gente tem diversas modalidades, crossfit, musculação, pilates, treinamento funcional, diversas modalidades que a gente pode escolher uma que seja prazerosa para a gente, né? E isso é importante. Pois é, e janeiro aí tá chegando, então as pessoas já têm que começar a fazer o planejamento 2021 para escolher uma atividade física. Mas, Rodrigo, como que a gente escolhe uma atividade física? Eu mesmo tenho uma dificuldade, né, para escolher, porque a gente vê tantas opções, né? E a gente fica pensando, mas o que faz bem pra gente? Tem essa dúvida, né? As pessoas que estão aí nos assistindo, de repente estão com essa dúvida em casa, mas como é que eu escolho, né, o esporte certo, né? Giana, tem que ver muito o que tu procura no esporte. Se tu quiser resultado, ganhar massa muscular, talvez musculação, treinamento funcional, até mesmo crossfit, seja interessante, né? Se tu quiser somente qualidade de vida, tu se sentir melhor, talvez seja o pilates, ou daqui a pouco se tu quiser algo para tu se relacionar com outras pessoas, né? Existem várias modalidades, agora a gente não está podendo utilizar, né, os treinamentos coletivos, mas é importante, hoje em dia as academias oferecem, né, para a gente fazer aulas experimentais para ver se a gente gosta. Mas o que eu diria para as pessoas, para elas escolherem a atividade física, vai sem bloqueios, vai com a tua cabeça aberta para tu chegar lá, para tu se sentir à vontade, né? Conversa com os profissionais, conversa com as pessoas que estão à sua volta, que na maioria das vezes o relacionamento é mais importante propriamente do que o exercício. Se tu se sentir bem em algum lugar, com certeza existe uma boa probabilidade de tu conseguir realizar aquela atividade física com mais frequência, né? Eu não vou conseguir, por mais que eu goste de fazer musculação, se o ambiente não é bom, se o professor não é receptivo, né? Isso de nada adianta. Então a gente tem que se sentir bem. Essa questão do ambiente, né, Rodrigo, é muito interessante, né? Se a gente vai em uma academia e não se sente bem, não dá vontade de retornar lá, né? E eu acho que, já entrando nesse assunto, o SESC possibilita isso, né? Porque o SESC tem toda essa questão aí dessa interação, né? E agora com também essa atividade online, né, das pessoas, né? É verdade, Ana. Eu acho que o relacionamento é tudo, né? Na nossa vida, de uma maneira geral, e não é diferente no exercício físico, na atividade física, né? A gente sabe que, principalmente nas academias do SESC, o pessoal busca muita qualidade de vida, né? E o relacionamento, é impressionante o relacionamento professor-aluno, né? A gente tem esse relacionamento bastante forte, o SESC preza muito por isso, o SESC não quer cuidar apenas da tua saúde, o SESC quer cuidar do teu bem-estar, né? Então isso é muito importante. O SESC o SESC conseguiu, né, se moldar justamente essa questão de pandemia e oferecer as aulas online, que foi um novo serviço, um serviço inovador e que deu muito certo, né? Onde o professor consegue acompanhar o aluno através de uma videochamada. E isso foi bastante importante, porque a gente não conseguiu perder esse contato, esse carinho do professor. E a atenção, né? A atenção, acho que é a alma do negócio. Eu acho que o SESC faz muito bem isso. Relacionamento é tudo na nossa vida, né? E não é diferente no exercício. E tem alguma novidade agora para a academia online, aí já pensando em 2021, Rodrigo? Porque o SESC vai continuar nessa tendência aí, digamos assim, né? Até que as coisas comecem a melhorar, né? É verdade, Ana. São mais de 200 aulas, imagina. O valor é um valor muito baixo, vocês vão ver, é só entrar no site do SESC RS, tem todas as informações lá, são mais de 200 aulas por mês, treinamento funcional,
pilates, alongamento, power mix, HIIT. Então, tem modalidades para todos os gostos e é super importante vocês se adaptarem a alguma daquelas modalidades. Tem o professor lá, quando vocês verem a grade, tem o nome do professor, vocês conhecerem o professor de vocês, ter um relacionamento com ele, conversar, porque a gente tem essa possibilidade, principalmente no final das aulas, para trocar ideias, dar um feedback para o professor. Acho que isso é bem importante, é uma excelente forma de a gente conseguir manter a nossa saúde física e mental nesse momento. E, Rodrigo, exercício físico é disciplina? Eu escuto falar muito nessa frase. Giana, eu acho que várias coisas na nossa vida é disciplina, né? Nós precisamos mudar um pouco o nosso conceito que exercício físico é algo ruim, né? O nosso conceito, eu digo porque a grande maioria de nós brasileiros, de nós não, que eu não me incluo porque eu faço atividade física. A grande maioria dos brasileiros, um dos grandes problemas é o sedentarismo, né, que vai acarretando em várias outras doenças, né? Então, acredito que disciplina é em tudo na vida e esse momento, mais do que nunca, a gente teve que prestar muita atenção na nossa saúde, cuidar da nossa saúde, porque talvez a gente esteja pensando que eu não estou prejudicando somente a minha saúde se eu não estiver fazendo atividade física, se eu não estiver cuidando de mim. Eu posso estar prejudicando outras pessoas também. E eu acho que isso é uma questão de empatia, né? E é super importante a gente conseguir cuidar do nosso corpo, da nossa mente nesse momento. E eu acho que o SESC é uma excelente ferramenta que ele nos deu para esse momento aí mesmo, né? E, inclusive, aí a gente comentando muito sobre o sedentarismo, né, aqui no Na Medida, como é que tu vê essa questão da obesidade? A gente sabe que a obesidade aí é uma epidemia, na verdade, né, e aumentou com essa pandemia, que as pessoas exageraram aí na alimentação, né, toda uma alimentação desregrada no dia a dia. Tu sentiu isso entre as pessoas que frequentaram, né, a academia? Claro que tu não teve essa interação, mas de forma online, ou pessoas que te procuraram e pediram conselhos como fazer e tal? Exatamente, Ana, é verdade. A gente ouve muitos relatos, né, de pessoas que engordaram tantos quilos na pandemia porque ficaram em casa. Tem a questão de não ter muitas coisas para fazer, né, e acaba a ansiedade interferindo muito nisso. Ouvi bastante relatos disso, né, dessas pessoas que não conseguiram se controlar e realmente a gente passou por um momento bem delicado, que foi bem complicado, mas a gente precisa ter autocontrole. Aí entra a questão da disciplina mesmo que tu disse, né? E talvez isso não vai passar tão rápido, né? Então a gente precisa se adaptar e a gente precisa cuidar da gente nesse momento. E agora a primavera, verão, né? A gente sabe aí que vai dar aí um verãozinho bem quente esse ano, né, Rodrigo? Como é que é assim, tu vê o que a pessoa tem que usar, qual o tipo de tênis adequado, roupa, né, que seria o ideal para os dias mais quentes? Isso é super importante, Ana, porque hoje não é só em academia que se faz exercício, a gente pode fazer exercício ao ar livre, né? Então é importante, se a gente for fazer exercícios ao ar livre, é importante uma roupa leve, uma roupa adequada, né? Um calçado adequado também, por exemplo, se eu for praticar alguma corrida, algo que tem impacto, é importante que a gente tenha um tênis que tenha um amortecimento adequado, o ideal que ele seja justamente para a corrida, né? Se for essa questão. Hoje em dia a gente tem que utilizar máscara, né? Em todos os locais, é importante mesmo ao ar livre, porque a gente pode ter circulação de outras pessoas, utilizar a máscara é uma maneira mais segura que a gente tem, né? E mesmo ao ar livre, Rodrigo, tu acha que tem que ter esse distanciamento? A gente ouve falar muito aí nas notícias e nas redes sociais, né? Que mesmo ao ar livre tem que estar de máscara, mas também cuidar com o distanciamento entre as pessoas para a prática de atividade. É verdade, isso a gente não pode se descuidar em nenhum momento, né? O ideal é que a gente siga todos os protocolos para diminuir a disseminação desse vírus, né? Então, o afastamento social, mesmo que a gente estiver num local público que seja próprio para atividade física, a gente tem que cuidar com o distanciamento das outras pessoas, utilizar máscara sempre, né? E tem outras questões também, se estiver na rua, protetor solar, uma roupa adequada e hidratação é super importante nesse momento para cuidar da nossa saúde. Pois é, em relação à hidratação, o que tu diria, assim, agora, principalmente, né, nesse período que a gente está aí, né?
Hidratação, o que os nutricionistas geralmente recomendam é de 30 a 35 ml por peso de quilo que a gente tem, né, de água que a gente deve consumir por dia, né? Então é só fazer esse cálculo, 35 ml, né? Quanto mais ativo fisicamente, maior a quantidade de água que a gente deve tomar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que pratico esportes, né? Então eu preciso tomar 35 ml de água para cada quilo de peso meu. Então é só fazer esse cálculo, é uma maneira bem importante. Tem outras questões que a gente pode fazer para muitas pessoas que não têm essa facilidade de tomar a quantidade ideal de água, é fracionar essa água que tu vai tomar durante o dia, né? A gente pode colocar ali 1 litro de água no primeiro período da manhã até meio-dia, né? E colocar essas pequenas metas, e a gente tem que começar aos poucos a criar bons hábitos. E para quem pratica atividade física, somente água? É importante falar isso, né? Então, sempre é importante quando a gente vai fazer algum exercício físico que a gente quer um resultado, né? Além do educador físico, também é interessante se consultar com um nutricionista, né? Para ver a quantidade de calorias, se as calorias que estão sendo ingeridas são boas, se estão nos horários mais apropriados, né? Então, é uma equação ali que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu sugiro às pessoas de casa que não estão acostumadas a dieta, treinamento, comecem aos poucos. A gente já sabe que a partir de 4 minutos por dia, a gente já consegue ter um resultado. E eu sugiro começar aos poucos, dar um passo de cada vez, não precisa se afobar, né? A gente tem que construir um tijolinho de cada vez para a gente conseguir colocar esse hábito do exercício físico na nossa vida. E em relação à alimentação, já que a gente falou aí sobre a hidratação, né? É antes do treino que a pessoa deve se alimentar ou pós-treino? Então, a maioria dos nutricionistas aí falam que a gente precisa fazer, né, uma alimentação antes e logo depois do treino, né? É importante que a gente consiga consumir alimentos leves, né? Aí pode ser frutas, sanduíche, algo que não seja muito gorduroso, para justamente a gente, quando for fazer atividade física, esse alimento não atrapalhar, não pesar, né? O ideal é consumir mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora antes de fazer atividade física. Então, alimentos leves, saudáveis. E logo após a atividade física também é importante fazer algum tipo de refeição. O ideal, como eu estou dizendo para quem está em casa, é procurar um profissional de nutrição, porque eu acredito que esse é um excelente investimento que vocês fazem. Porque tu não vai levar somente esse conhecimento da nutrição no momento que tu está com acompanhamento com o nutricionista, tu leva para a tua vida. Então, acredito que esse é um excelente investimento. Para finalizar a nossa entrevista, Rodrigo, que dicas tu deixaria aí para o pessoal que está nos assistindo de exercícios em casa? Sempre tem algum exercício que dá para fazer, né? É verdade, Ana. Bom, a gente tem a Academia Online do SESC, né? Um serviço super em conta, tem várias modalidades. É importante para quem não tem conhecimento sobre atividade física, eu sempre aconselho, procure um profissional. A gente tem o SESC hoje, que o profissional praticamente vai até a tua casa, né, através do telefone, ou através do telefone celular, né, ou através da televisão, que é a academia online, para ele conseguir verificar se tu está fazendo o exercício certo, da maneira correta e da maneira mais saudável para tu atingir teus objetivos. Então, eu sempre digo, se você quer fazer exercício físico em casa, procure um profissional. Depois que tu tiver mais experiência, daí tu pode se arriscar um pouquinho mais. Mas o profissional é super importante nesse momento, Diana. Então, tem que começar com calma, né? Não adianta se afobar, né, Rodrigo? Exatamente. Muito obrigada pela tua participação aqui no Na Medida. Espero aí que volte outras vezes trazendo novidades pra gente sobre as atividades físicas. Muito obrigado, Diana. Um prazer ter estado aqui contigo e com vocês todos aí. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos na quinta-feira falando aí sobre moda. Projeto Guarda-Roupa de Verão com a consultora de imagem e estilo Doris Antunes. Não perca! Você fica agora com o Cláudio Andrade, o Portal RDC. Até lá!